Hoje eu quero falar com você sobre o aspecto autista. No aspecto autista, há uma importante relação de responsabilidade. Eu tenho um alto grau de responsabilidade para com uma cadeia familiar, uma ancestralidade familiar de que eu não posso revelar, num convívio de sujeira, de que eu tenho que trazer harmonia para esse lar, eu tenho que trazer harmonia para essa situação na qual eu tenho que trazer luz. Então é um grau de ligação muito grande que o autista tem com aquele histórico digamos, de sujeira, né? De agressão familiar, em que eu tenho que trazer conexão, em que eu tenho que trazer harmonia, e que eu venho com essa bagagem de pureza e também de grande responsabilidade no ambiente desarmônico, no ambiente de sujeira, no ambiente a qual é uma informação muito grande para que eu possa codificar, para que eu possa harmonizar. Então a criança autista vem no clã com essa missão de se responsabilizar, né? De trazer uma certa responsabilidade de união com a família, uma certa responsabilidade de que eu não posso lidar com essa situação, de que isso é forte demais para mim, isso é uma sujeira envolvida entre os participantes dessa grade familiar, entre o histórico, entre os antepassados, entre a história desse clã. Então essa é a missão do autista, né? Trazer harmonia, trazer luz e ao mesmo tempo de uma missão, de uma responsabilidade intensa, de um clã abalado, de um clã na qual eu não posso revelar, na qual eu não sei como lidar, na qual eu venho para trazer equilíbrio, harmonia. Então, são seres de um importante campo energético envolvido. Então, é preciso olhar, um olhar atento e com um olhar às vezes, de adaptação que você vai ter que ter com relação àquela criança autista. Nós sabemos que muitas vezes você tem uma criança que às vezes a pessoa fala, aquela criança é atentada, né? O que significa, né? A nível de desenvolvimento, a nível energético, que é uma criança atentada, né? Ou perturbada, há vários nomes que podem codificar, que podem bloquear o fluxo natural da vida daquela criança, que são energeticamente, ela pode vir a ser uma criança, um adulto limitado, com crenças importantes, limitantes, que impedem o seu desenvolvimento ou que bloqueiam inconscientemente até mesmo o fluxo de um relacionamento futuro. Muitas pessoas às vezes acham que a criança está agitada porque ela está pirraçando, né, no ditado popular, ou porque ela quer.
E não é bem assim, nós sabemos que é preciso ter um olhar especial e acolhedor a uma criança autista. Às vezes as pessoas dizem autista é hiperativa, é agressiva. É uma habilidade natural que ela tem de readaptação. Então, às vezes você prender uma criança não ajuda. Você tem que, às vezes os pais, muitas brigas dentro de casa, ela tem aquela função de poder harmonizar, né, aquela situação. E, no entanto, para um bebê ou para uma criança, isso não é assimilável que uma criança vá trazer harmonia para um lar, enquanto ela é um ser que precisa de proteção. Então, ao invés de você readapta, você já não fala com olhar de piedade com ela, mas você fala com olhar de autoridade nas horas que forem necessárias, né? Ela precisa sentir que ela tem alguém responsável de forma segura, mas de forma apta para poder se dirigir a ela, para poder trazer uma certa atuação a ela, né? Para poder que não seja de forma agressiva e tampouco prendendo a criança. Ela tem que se sentir que tem um espaço livre dentro do seu ambiente, dentro das suas habilidades para que ela se desenvolva. Ela tem que se sentir respeitada de que ela é capaz de desenvolver uma habilidade, de que ela é capaz, que ela é amada pelos pais, de que ela é capaz de trazer um conforto, uma harmonia naquele ambiente. Então, muitas vezes, déficit de fala, né? A criança tem déficit de fala, já é um aspecto mais leve pode ser um aspecto leve de autismo, né? E às vezes a mãe acha que criar o bebezinho ali como um enfeitezinho, um bibelôzinho, vai ajudar. Mas às vezes, para a criança ter aquela habilidade natural de se desenvolver em um ambiente harmônico, na qual não há tanto grito, não há tanta briga, e também uma certa forma de falar a linguagem dele, né? Se precisa até você, com a ajuda de você fazer atividades de reabilitação, né? Desenho, se ele gosta de pintar, ele tem sempre uma atividade recreativa em um determinado horário, para que você possa auxiliar, às vezes, nas tarefas pequenas de casa, e que você não mantenha preso entre grades, mas que o deixe se sujar, que o deixe, é a fase da infância, que o deixe brincar, e que é necessário que o pai e a mãe entrem num ambiente harmônico também, para falar a mesma linguagem daquela criança, nas suas fases de desenvolvimento, e não que o prenda, ou não que o fale sempre em tom alto, como se quisesse dominá-lo, se quisesse agredi-lo, ele não pudesse ter a sua livre expressão, ou o seu livre desenvolvimento dentro das suas debilidades, dentro das suas condições de impor as suas habilidades, porque ele tem habilidades, apesar de específicas, podem ser grandiosas se bem trabalhadas, se acolhidas, se entendidas, se amadas no ambiente que é dele, todo dele, do bebê ou da criança autista. Então saibamos que se nós negligenciarmos isso, nós não atrapalharemos seu desenvolvimento físico, motor, intelectual desse bebê, mas emocional também, pois ele vem com uma grande grade de responsabilidade dentro dessa hierarquia familiar. Então é um assunto bem amplo, é sempre possível que nós aprendamos, que nós nos adaptemos ao mundo e à linguagem corporal, visual, intelectual de um bebê autista para um melhor convívio harmônico e seu desenvolvimento.